Sejam muito bem-vindos ao programa. Inicialmente, eu quero deixar bem claro aqui que o programa foi pensado muito em vocês, né? E foi preparado tudo com muito carinho. Então, eu espero que todos se divirtam e que tenham um bom proveito. Vou apresentar, então, os participantes. O representante discente, que é o Igor Morgado, o vice-diretor do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ, Marcos Tovar, a coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Computacionais, Zoshio Arenas, e o professor palestrante Constantino de Sales. Sejam todos muito bem-vindos. E agora eu passo a palavra para o representante discente, Igor Morgado. Obrigado, Michele. Só ver aqui como é que está o... Ah, tá. O pessoal está falando aqui que no site está falando que o site do vídeo está indisponível. É só clicar como vocês estão falando. Mas voltando aqui na apresentação. Eu queria agradecer a todo mundo que colaborou desde o começo, com ideias e com sugestões nas nossas enquetes. Teve uma grande adoção do público discente do nosso programa. Hoje, a gente estava olhando de manhã e tinham 116 pessoas inscritas no evento, ou seja, é mais do que o dobro dos últimos eventos, tá mesmo sendo online, mesmo no meio dessa pandemia toda. Ou seja, estão sempre crescendo no número de pessoas. E eu queria fazer uma lembrança, né, que nós, como cientistas, como futuros cientistas, temos que sempre fazer valer o papel da ciência e a ideia da ciência, que inclui aí o pensamento crítico e a rejeição, normalmente, de ideias infundadas, sem baseamento, sem base em pensamento crítico. Talvez nesse tempo de pandemia e de mentira. Então, a nossa semana, nosso programa, vão ter 3 semanas, vão ter 16 atividades, com cursos, palestras, painéis e uma maratona de programação. Dentro desse pessoal que está envolvido, né, que se inscreveu e está fazendo parte desse evento, nós temos pessoas de diversos setores na UERJ, alunos, professores, inclusive servidores da UERJ que estão participando. Tem pessoas de diversas instituições de ensino superior, privadas e públicas, não só a UERJ, e de outros centros de pesquisa. E tem pessoas de diversos estados também, não só do Rio, tem gente do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Maranhão, eu me lembro que tem em São Paulo, que eu falei. E de diversas áreas da UERJ também. Tem gente de matemática, tem gente de computação, tem gente de artes, tem gente de economia, de engenharia, física. Nós temos um público bem diverso dentro do nosso evento. E eu quero agradecer a todos por essa presença e eu espero que o evento seja bastante proveitoso a todos. Qualquer coisa, entra no site do evento e manda mensagem para a organização. Obrigado, Michele. Obrigada, Igor. Agora eu quero passar a palavra para o vice-diretor do Instituto, o professor Marcos Tovar. Obrigado, Michele. Obrigado, Igor. Bom, de grande apreensividade, né, pelo momento que a gente tem vivido, né, das dores de cada um, mas eu digo a vocês que eu tenho enorme prazer, tá, de estar participando aqui na cerimônia de abertura desse evento, produzido pelos alunos do Programa de Ciências Computacionais do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. E estou aqui me lembrando desde o primeiro encontro, né, que os alunos fizeram, né, e eu acho que os alunos do nosso Secomp têm demonstrado bastante garra, colaboração em fortalecer o programa, dedicação profissional
muito grande, isso não só para a UERJ, mas em especial para os professores do Instituto. Isso é uma realização, porque é o programa mais novo de pós-graduação da UERJ. Foi um dos últimos institutos a abrir um curso de pós-graduação, e eu acho que a gente tem conseguido mesmo, com crises, levar adiante. E eu tenho acompanhado o empenho do Igor, da Michele, para a realização do evento. Eu desejo a todos uma ótima participação. Se a gente olhar toda a lista de palestrantes, a começar pelo professor Constantino Salles, a gente tem certeza de que nós teremos um evento bastante enriquecedor do ponto de vista científico. E eu acho que, no momento, a gente precisa cada vez mais fortalecer a ciência, que tem sido tão ameaçada, e eu acho que a gente, ao final, né, de tudo isso que a gente está passando, desse chamado novo normal, que eu espero que nunca seja definitivo, né? Eu acho que quanto mais rápido a gente voltar a poder se cruzar pelos corredores da UERJ, muito melhor, né? Estou com muita saudade de todos. Estou com saudades de ir ao CBPF também. E eu agradeço, então, em nome do Instituto, em nome da direção do Instituto de Matemática e Estatística, eu declaro oficialmente aberto esse terceiro encontro acadêmico do programa de pós-graduação do Programa de Ciências Computacionais do IME, e só tenho a agradecer a dedicação de vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Agora eu quero passar a palavra para a pessoa mais especial, a coordenadora do programa, a professora Zoshio. Oi, obrigada, Michele. Bom dia a todos e a todas. Bom, então, também é muito bom, né? Muito gratificante chegar no dia de hoje e começar esse evento que tem sido preparado com muito carinho, com a Michele, com muita dedicação. Então, eu queria dar as boas-vindas, em geral, a todas e todos os alunos, alunas, os docentes do programa, né, a esse novo período, que vai ser um ano muito carregado, um ano difícil também. Dar as boas-vindas às novas e novos alunos e alunas que temos, estão começando agora, né, para os quais também preparamos várias das atividades, os minicursos, além de alunos de graduação e pós-graduação de muitas instituições, né, de muitas outras institutos, como falou o Igor, que também foram convidados e que estão participando, né? Muitas vezes, esses encontros têm também a intenção de levar as nossas atividades aos alunos e alunas de graduação do IME, em geral, fornecer uma aproximação às nossas atividades, a ferramentas importantes para uso acadêmico e científico. Então, essa primeiramente. Também, né, não pode deixar de falar da situação que a gente está vivendo, essa situação difícil, né, de isolamento, pandemia, na qual muitas pessoas estamos perdendo outras pessoas queridas e importantes na nossa vida. Então, é um momento certamente difícil, de tristezas, mas é um momento também, então, para sermos mais fortes, para termos ânimo, para nos dedicar às nossas atividades. Vejam que, na verdade, o trabalho acaba tirando a gente de muitos momentos difíceis, né? Acaba afastando
a gente dessas situações. Então, é para dar um ânimo também, é para sermos fortes nesse momento, cuidar-nos, ficar em casa, mas desenvolver as nossas atividades com ânimo, né? Com vontade, tá certo? Então, isso acho que é muito importante. Então, por fim, eu queria muito agradecer a todas e todos que trabalharam na organização do evento, aos palestrantes. Temos aqui o Constantino, que é um grande orgulho para a gente sempre receber ele aqui no Instituto e no nosso programa. Então, agradecer a ele particularmente. E na verdade, assim, a todos que apoiaram, que contribuíram. Temos alunos do programa que vão oferecer os minicursos, né? Sejam Igor, Michele, o Mauro, e o Alisson, e também a nossa ex-aluna Rafaela, que está sempre contribuindo, sempre ajudando, sempre participando de tudo, né? Também aos docentes, né, que estão apoiando e que vão realizar atividades também no marco do evento, o Paulo Stack, o Fabiano, o Igor Machado também, que vai oferecer também um minicurso. Então, e a todos os palestrantes que aceitaram o convite e estarão participando também do evento. Mas, então, gostaria de agradecer especialmente o Igor e a Michele, né, que têm feito um grande trabalho, né, para levar adiante esse evento, para organizar tudo. Eu acho que é um evento que ficou muito lindo, muito bem organizado. Então, isso é muito importante para nosso programa também. Então, agradeço por toda a atividade de vocês. E então é isso, na verdade. Eu queria, certamente, estamos terminando com um tempo bom, mesmo que atrasamos um pouquinho aí para começar, mas eu quero também, então, abrir esse nosso evento, que já o Marcos abriu apropriadamente como vice-diretor do nosso instituto, e então deixar com vocês o professor Constantino. Como eu já falei, é uma grande honra ter ele aqui no nosso programa, e sempre é muito bom vê-lo, e as palestras são muito boas, então eu convido vocês a assistirem essa palestra agora do professor Constantino Salles. Então, muito obrigada a todos, e um bom evento para todos e todos. Então, Michele, você... Oi. Muito obrigada, professora. Agora a gente vai dar início, né, à palestra com o professor Constantino. Eu vou ler um pouquinho do currículo dele para vocês. O professor Constantino de Salles, ele é físico na área de mecânica e estatística. Ele foi chefe no Departamento de Física Teórica do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro e fundador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Sistemas Complexos no Brasil. Ele obteve seu título de doutor em Ciências Físicas na Universidade de Paris, na França, em 1974. Ele trabalhou em diversos tópicos teóricos nas áreas de fenômenos críticos, caos, dinâmica não linear, economia, psicologia cognitiva e entre outros. Seu trabalho principal, né, que foi realizado em 1988, tem como objetivo generalizar a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, um dos pilares da física teórica contemporânea, em limites onde essa não é satisfeita. A proposta de generalização feita pelo professor é ativamente estudada em todo o mundo. Ele tem uma vasta bibliografia, com mais de 8 mil artigos relacionados diretamente com esta teoria, e aproximadamente 15 mil cientistas ao redor do mundo, né, trabalham com referência nesse trabalho dele. Salles recebeu mais de 21 mil citações no ICE, que atualmente faz dele um dos mais citados cientistas de todos os tempos na América Latina. E o seu trabalho de 1988, com mais de 5.700 citações, é a publicação exclusivamente brasileira mais citada desde 1945. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade que o professor Constantino nos deu de estar podendo participar aqui do nosso evento.
E, professor, a palavra agora é toda sua. Você tem 45 minutos, né? Entre 45 minutos para poder apresentar. E a gente vai abrir para pergunta faltando uns 15 minutinhos. Aí a gente vai ler as perguntas para você, pode ficar tranquilo, tá bom? Obrigada. Uhum. Tá bom, então, antes de passar para a tela cheia, eu aproveito desta tela para agradecer muito especialmente aos dois organizadores principais que no que é do meu conhecimento são a Michelle Lau e o Igor Morgado. Mas aproveito também para dar um bom dia especial às pessoas que eu vejo na tela, que incluem Marcos Tovar, a Sotil Arenas, Paulo Eustáquio, e também para algumas outras que não vejo na tela, mas que de repente estão em algum lugar deste universo cibernético. Estou pensando muito particularmente na professora Roseli Wedemann, que me colocou em contato com a Michelle e o Igor. Dito isto, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez, nestas muitas ocasiões que tenho interagido com pessoas da UERJ. E agora é o momento mais dramático. É quando eu vou tentar mudar de aba e só Igor sabe o que vai acontecer. Então, vamos lá. Eu vou mudar de aba. Então, aqui está o título que eu escolhi, O Todo e Suas Partes. Vamos lá. Qual é o conceito costumeiro do todo e de suas partes? Imaginem, por exemplo, eu tenho uma dúzia de bananas e eu pego 2 ou 3 dessas bananas. Então, a dúzia é o todo e as 2 ou 3 bananas é uma parte. E essa é a usagem corriqueira das palavras tudo e partes e dos conceitos lógicos envolvidos nisso. Entretanto, vejam aqui, estou mostrando para vocês um fractal, o fractal chamado triângulo de Sierpinski. Então, no nível 0, temos um triângulo, eliminamos dele o triângulo central e aparece isto. Agora temos 3 triângulos pretos, em cada um deles eliminamos o triângulo central. Então, no nível seguinte aparece isso. E depois, no seguinte, aparece isso. E depois, no seguinte, aparece isso. E continuamos este processo indefinidamente e, no final, obtemos um objeto que é um fractal e que é chamado triângulo de Sierpinski, que vocês estão vendo aqui do lado direito. Se eu chamo este triângulo todo, então, os pedaços que vêm aqui são as suas partes. Entretanto, se eu pego uma parte, por exemplo, esta parte que está aqui, entre o ponto E, F e B, e eu olho com um zoom, vou olhando dentro dele, eu vou recuperar o todo. Então, vejam que coisa engraçada. Numa parte do todo está o todo. Isto já começa a mostrar as sutilezas que aparecem. Este exemplo também é sutil, ter uma dúzia de bananas e pegar 2 ou 3 dessas bananas. Passemos para esta figura que está aqui. É uma figura que apresenta em logaritmo linear uma curva que é chamada de Q gaussiana. Neste caso particular, para Q igual 1,63. Se pegássemos Q igual 1, seria exatamente a famosa gaussiana, a distribuição normal. Então, o que eu estou mostrando aqui é o que o computador fornece
para uma certa precisão de um certo ponto crítico que existe no mapa logístico, ponto crítico que é atribuído a Feigenbaum, Coulet e Pesser. Então, aqui temos 5 dígitos depois da vírgula e dá esta figura. Se melhoramos o número de dígitos, dá a seguinte. Melhoramos, aumentamos ainda mais o número de dígitos, dá a seguinte. Aumentamos ainda mais, dá a seguinte. Aumentamos ainda mais, dá a seguinte. E, nesta sequência, imaginamos que tem uma parte dela, um elemento desta sequência infinita, que é esta linha que está aqui, a que está tracejada, e que é a que gaussiana. Então, estas precisões crescentes, porém parciais, estão nos levando ao conceito de que gaussiana que está aqui em tracejado. Então, vejam, cada uma delas é parte de uma sequência, e a que gaussiana é o último elemento dessa sequência, é uma parte. Entretanto, desde o ponto de vista computacional numérico, o fato de eu observar todos estes elementos da sequência já gera em mim o conceito de que gaussiana. Então, de alguma maneira, estas partes contêm uma outra parte que é o último elemento da sequência. Vamos ver outro exemplo aqui, um que vocês veem todos os dias na televisão. Então, aqui tem os picos diários das tristes mortes por Covid e são essas torres em cor cinza, e vocês têm também uma interpolação estatística obtida através dos dados anteriores, que é a famosa média móvel. Então, para entender melhor o que está acontecendo, a gente prefere olhar a média móvel. Porém, este é um conceito que não seria a verdade. A verdade seria as torres em cinza, que são o número de mortes dia a dia. Mas se pensamos mais um pouco, essas torres em cinza também não são a verdade. A realidade é outra. Poderíamos colocar as torres hora por hora, ou minuto por minuto, ou numa representação em que aparecesse um instante em que um doente grave morre. E ainda precisaríamos definir o que é morrer. Tem morte cerebral, tem morte cardíaca, enfim, tem. Portanto, a realidade é muito mais complexa que isso, que tem algo a ver com a realidade, mas não é a realidade. Pensemos mais um pouco nisso. Aqui vocês têm uma análise dessas de sangue, poderia ser, sei lá, conteúdo de glicose ou creatinina, o número de glóbulos vermelhos, enfim. E esta curva gera o conceito de evolução desse índice bioquímico. Agora, neste conceito de evolução, que é o que normalmente vem os médicos, tem uma deturpação violenta. Esses intervalos são equidistantes, são sempre apresentados assim pelos laboratórios de análises bioquímica. Mas este primeiro intervalo corresponde a 16 meses entre esta data e esta data. E este intervalo, por exemplo, aqui, ele corresponde a 4 meses. Então, este intervalo é 4 vezes menor do que este intervalo.
mas ele é apresentado com intervalos equidistantes. Isto gera um conceito errado na cabeça do médico que está olhando esta figura e que não presta atenção a isso e presta atenção aos intervalos regulares. Por exemplo, se estes 4 pontos que estou mostrando neste momento fossem dos últimos 4 meses e este ponto inicial fosse 10 anos atrás, para o médico não teria praticamente nenhuma importância este primeiro ponto. Os pontos importantes seriam desses últimos meses. Porém, esta maneira de representar já gera um conceito virtual na cabeça do médico que está profundamente errado. Este é um erro que os laboratórios poderiam resolver de maneira absolutamente trivial, colocando nas suas apresentações um pequeno algoritmo que colocasse aqui uma proporcionalidade com o tempo cronológico, e não com este tempo que as últimas vezes que o paciente fez uma análise. Esta, de repente, 10 anos atrás, e estas 3 dias atrás. Com isso, quero levar vocês a pensar um pouquinho no conceito de o que é a verdade, o que é a realidade. Então, aqui tem uma das obras-primas do Renascimento, executada por Rafael Osando, que está aqui, nesse cantinho. E essa obra está no Vaticano e é chamada A Escola de Atenas. E tem como 2 personagens principais Platão e Aristóteles. Então, Platão, não sei se vocês conseguem ver, está com a mão direita apontando para cima. Porque Platão, a realidade está no topos Uranus, está no conceito que representa as versões da realidade. Então, ele está apontando para cima, e Aristóteles está, pelo contrário, apontando para baixo. Com a mão dele, ele está apontando para o chão. Então, Platão está dizendo a realidade é o que está lá em cima. E o que vemos é uma forma, uma sombra da realidade. Aristóteles diz o contrário. A realidade é o que está aqui. E essa realidade provoca uma sombra, que é um conceito ideal, que mais ou menos representa a realidade, mais ou menos porque, por exemplo, este conceito é bastante realidade ciência. Diferentes de perceber o que é a realidade, Platão dizendo está no topos Uranus e Aristóteles dizendo está na physis, na natureza, daí vem a palavra física, está acentuada pelo fato que Platão, que está representado aqui com a cara de Leonardo da Vinci, obviamente Rafael Sanzio tinha grande admiração por Leonardo da Vinci e representou com o seu rosto a Platão. Ele está descalço, porque ele está prestes a voar. Aristóteles tem sandálias, porque ele pisa no chão. Aristóteles está vestido de azul e de marrom, que significa a água e a terra, que vão para baixo. Platão está vestido com o vermelho do fogo e o cinza do ar, porque eles vão para cima.
São duas percepções, duas maneiras completamente de entender a realidade. Pensemos mais um pouco nisso, acompanhando Nietzsche. Então, Nietzsche, entre as obras que ele escreveu, tem esta aqui, Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. E ele apresenta, num texto até ameno, agradável e profundo, este conceito. O nascimento do conceito corresponde à morte do real. Quando você inventa o conceito mesa, você tem que apagar na tua cabeça as mesas concretas que você está vendo ou que você viu na sua vida. E sobra uma coisa ideal que mora no topos Uranus do Platão, que difere do conceito real de mesas, da natureza, da física, que é aquilo ao qual prestava atenção Aristóteles. Então, acho que foi a Michele que disse, ou a Sotil, falaram, eu prefiro não viver no mundo virtual, mas viver no mundo real. Prefiro me cruzar com as pessoas nos corredores da UERJ. Vejam que, de alguma maneira estranha, desde que o homem fala, desde que inventa palavras, línguas, conceitos, ele vive num mundo virtual. Vive num mundo virtual. Quando você fala a palavra mesa, você está falando num conceito virtual que mata a realidade das mesas concretas que você viu na sua vida. Essa é também a relação entre ciências experimentais e ciências teóricas, entre a física experimental, que faz os experimentos, e a física teórica, que inventa um conceito que, de alguma maneira paradigmática, deseja representar a realidade. Nessa realidade está o conceito de verdade e é a discussão que estavam tendo Platão e Aristóteles. Um diz que a verdade está em topos Uranus, o outro diz que a verdade está na física. Mas eu gostaria de chamar a atenção também que a verdade ela tem uma outra maneira de se apresentar como uma outra face de si mesma, que é a beleza. Então, escolhi aqui uma frase do poeta romântico inglês John Keats, que diz, beleza é verdade, verdade é beleza. Isto é tudo que conhecemos na Terra e é tudo que precisamos conhecer. Então, a verdade, seja aquela que está em topos Uranus, seja aquela que está na física, tem sempre uma componente estética, representada pela palavra beleza. E vamos ver aqui um interessante, hein? Esses conceitos se juntam. Isso que vocês estão vendo nesse momento é a Academia de Atenas, fundada por Platão. Então, no Brasil, temos a Academia Brasileira de Ciências. Na Grécia, não se fala academia, se fala academia. Ciência, a verdade e as artes que têm como utopia a beleza, de certa maneira, é uma coisa só. Então, aqui vocês têm em particular Sócrates, foi representado primeiro o mestre, e depois o aluno, que foi Platão. E depois o aluno do aluno, que foi Aristóteles, que foi seu discípulo durante 27 anos. E vejam também que na arquitetura da Academia de Atenas, aqui tem Palas Atenea, que é a deusa do conhecimento.
da ciência, ela representa a ciência aqui. E aqui vocês têm Apolo, que representa as artes. Então, é interessante porque a representante, ou o representante da ciência, é uma mulher. E o representante das artes, da beleza, é um homem, Apolo. É a visão frequentemente oposta que aparece no mundo ocidental. E aqui está representado como uma maneira unificada. Eu escolhi aqui para mostrar beleza em arte e ciência, e beleza, eu coloquei a Nefertiti, que é realmente uma das esculturas mais belas que tem chegado ao nosso mundo. É de aproximadamente 1300 anos antes de Cristo, é na época da Guerra de Troia, e Nefertiti significa chegou a mais bela. Ela era considerada a mais bela mulher do mundo, no caso, o mundo egípcio. Na mesma época, era a Guerra de Troia, que foi ocasionada por outra mulher bela, que era a bela Helena, a que foi sequestrada com concordância por Paris, levada para Troia e começou a Guerra de Troia. É na mesma época. Então, nós temos aqui beleza, e coloquei do lado coisas, expressões científicas em particular, escolhi, porque eu trabalho nisso, a expressão da entropia. Então, à medida que vocês começam a olhar detalhes aqui e aqui, vão percebendo um grande número de coincidências, um grande número de aspectos comuns nestas expressões que significam entropia e nesta escultura da Nefertiti. Avançando mais um pouco, e já entrando no tema mais, digamos, científico que eu gostaria de apresentar, eu mostro aqui um texto de 1936 de Enrico Fermi, que foi um dos mais destacados físicos teóricos do século XX. E ele fala que a entropia de um sistema composto de várias partes é muito frequentemente igual à soma de entropias das partes. Ele diz muito frequentemente, não diz sempre. Um homem inteligente como Enrico Fermi não escreveria muito frequentemente ao acaso. Ele tem na cabeça dele contra-exemplos, ele tem situações que não correspondem ao fato da entropia de diversas partes independentes serem iguais à soma de entropia das partes. Ele explica aqui isso, não vamos entrar nesses detalhes. Mas aqui coloquei nessa pequena tabela a entropia tradicional, que é esta linha, que está em todos os livros, textos de física, de química, de ciências computacionais, de matemática, de sistemas dinâmicos. É a entropia de Boltzmann, Gibbs, von Neumann, Shannon, tem diversos nomes em diversas áreas, mas basicamente é uma medida logarítmica do nosso desconhecimento sobre o sistema. E aqui embaixo está a entropia que eu acabo de mencionar aqui, a esse Q. Então, a esse Q, que aqui está, é uma generalização desta aqui. Então, esta linha, esta generaliza. Então, não estamos falando de uma alternativa, estamos falando de uma generalização. Ela contém a anterior, que, digamos, é a base da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, que funciona brilhantemente desde faz 150 anos. Mas tem casos nos quais ela não funciona.
E então, esse índice Q, tendo valores diferentes de 1, tenta de, digamos, de resolver essa lacuna da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Então, essas duas têm várias propriedades comuns, mas em algo elas devem diferir, necessariamente, pois isto generaliza isso. A coisa mais importante na qual elas diferem é a aditividade. Esta é ativa e esta é não aditiva. Chama atenção novamente, Enrico Fermi fala que frequentemente a entropia é aditiva, mas em alguns casos não é. E aí entra esta. Essa tabela, se não definirmos esta função, o que logaritmo de x, definido desta maneira, e vocês podem pegar Q tendendo para 1, e isto que está aqui se transforma no logaritmo de x, o logaritmo costumeiro com base neperiana. A função inversa desta é a Q exponencial de x, e quando pegamos Q tendendo para 1, aparece a exponencial de x. Nestas funções, é mais fácil trabalhar nesta generalização. Onde aparece logaritmo, frequentemente é Q logaritmo. Onde aparece a exponencial, se generaliza como a Q exponencial. Então, vemos em particular a mesma tabela que mostrei antes, escrita de uma maneira matematicamente mais compacta e mais elegante. Logaritmo, logaritmo, Q logaritmo, Q logaritmo. Por trás disso, muitas coisas, mas, por exemplo, que eu posso ter sistemas simples e sistemas complexos. Nos sistemas simples, podemos ilustrá-los pensando em N moedas. Então, se eu tenho N moedas, eu tenho 2 potência N possibilidades. Cara, 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 coroa, cara, etc. Então, tenho 2 potência N possibilidades. Este é o número total de possibilidades do sistema. Isso seria tipicamente um sistema simples. Aqui, temos uma situação muito diferente. O número total de possibilidades, em vez de ser exponencial de n, é uma potência de n. Então, em vez de ser 2 potência n, pode ser n potência 2. Quando n é gigantesco, se n é o número de Avogadro, a potência n é muito maior que n potência 2. Isto é tão dramático, esta diferença, que nos força a substituir e generalizar o próprio conceito de entropia e muitas coisas mais. Já que vocês são estudantes, em grande maioria de ciências computacionais, vocês sabem muito bem a diferença enorme que significa, desde o ponto de vista computacional, um algoritmo que cresce exponencialmente com n, de um algoritmo que cresce com uma lei de potência de n. Vamos a essas duas palavras que eu mencionei, aditividade e extensividade. Então, aditividade é quando eu tenho 2 sistemas probabilisticamente independentes, A e B, um carro aqui no Rio de Janeiro e uma mesa em Tóquio. Então, a entropia do conjunto é a soma das entropias, admitindo que, razoavelmente, o carro aqui no Rio de Janeiro é probabilisticamente independente de uma mesa em Tóquio. Então, um funcional entrópico que satisfaz isso é dito aditivo. Se não satisfaz isso, é dito não aditivo. A entropia SQ que eu mencionei satisfaz esta relação. E, portanto, não é de Boltzmann-Gibbs
A mecânica estatística contemporânea, que constitui um dos pilares da pós-graduação de muitas disciplinas, de muitas áreas no mundo, é uma entropia aditiva. E essa que eu estou falando é não aditiva. Extensividade é uma coisa bem diferente. Extensividade é que a entropia de um sistema, incluindo as correlações entre os seus elementos, esta é a definição de aditividade. A definição de extensividade é muito mais complicada porque envolve as correlações entre os elementos. E a definição termodinâmica de extensividade é que a entropia de n elementos seja proporcional a n. Por esta razão, comer um sorvete de 200 gramas manda para dentro o dobro de comer um sorvete de 100 gramas. Não é raiz quadrada de 2, não é 8 vezes, é o dobro, na proporção dos pesos do sorvete. Então, a ciência da nutrologia, das nutricionistas, está baseada nesta fórmula que aqui está. Isto é extensividade. Aditividade não leva em conta as correlações, porque são sistemas probabilisticamente independentes. Vamos ilustrar isto. Primeiro, eu vou considerar que o número total de possibilidades cresce exponencialmente com n. Neste caso, tenho que utilizar a fórmula de Boltzmann-Gibbs, que eu apresentei uns minutos atrás, e que diz que a entropia é logaritmo de W. Então, se em vez de W vocês colocam nessa fórmula, imediatamente obtém proporcionalidade com N. Portanto, nesta família, se vocês usam a entropia aditiva de Boltzmann, Gibbs, von Neumann, Shannon, vocês satisfazem extensividade. Se utilizam outras entropias, vão violar isto. E, portanto, vão violar a termodinâmica. Mas vocês podem estar numa família de sistemas complexos, que não é assim, mas assim. Se vocês, neste caso, nesta família, utilizam a entropia de Boltzmann, vão chegar que o logaritmo de W é proporcional ao logaritmo de N. Nós não queremos proporcional ao logaritmo de N, queremos proporcional a N. Então, ela não funciona. A entropia de Boltzmann, Gibbs, von Neumann, Shannon, aqui, viola a termodinâmica. Mas a esse Q, para este valor especial de Q, reproduz novamente a termodinâmica. Então, veja nesta ilustração a coisa estranha que está acontecendo. Estamos utilizando a entropia não aditiva para satisfazer a termodinâmica, em particular a extensividade. Estamos utilizando um tipo de entropia não aditiva na ausência de correlações para ter uma entropia extensiva na presença de correlações. Aqui tem outro exemplo, mas para ganhar tempo, vamos olhar essa tabela. Então, aqui vocês têm a entropia de Boltzmann, Gibbs, Shannon, que ela é aditiva. Aqui tem a entropia SQ, que não é aditiva. Uma outra entropia, S delta, que também não é aditiva. Para essa família, a entropia de Boltzmann, Gibbs, e isso é a mecânica estatística dos últimos 150 anos. Um dos pilares da física teórica contemporânea, como mencionei. E para esta família, não tem que usar a entropia SQ nem a entropia S delta, porque elas são não extensivas. Mas para esta família, não tem que usar a de Boltzmann, porque não é extensiva. E pode usar a SQ, porque ela é extensiva. Esta outra família é não extensiva aqui e aqui, mas ela é extensiva aqui. Em poucas palavras, se vocês casaram com Boltzmann, tem que ficar aqui
até que a morte os separe. Mas tem um casamento melhor do que casar com Boltzmann, que é casar com a termodinâmica. E aí vocês poderão permanecer nesta diagonal e sempre vão satisfazer termodinâmica pagando um preço pequeno, que é a perda da aditividade. Nesta tabela, vocês estão vendo claramente que o conceito de aditividade e o conceito de extensividade não tem nada a ver um com o outro. São conceitos diferentes, independentes. Porém, para esta família, para os casos que foram estudados nos últimos 150 anos, a palavra aditiva e a palavra extensiva se tornam quase como sinônimos e confundem o pensamento. Vou mostrar um exemplo na história em que aconteceu isso. Na época de Tutmosis I, então, 1500 anos antes de Cristo. Portanto, 200 anos antes da Nefertiti e da Guerra de Troia. Nessa época, tinham excelentes cientistas, tinham em particular excelentes astrônomos, que observavam os astros, e o conceito de norte era chamado por eles ao longo da correnteza. Qual correnteza? A correnteza do Nilo, que é o único rio que eles conheciam. O Nilo corre da África Negra e cai no Mediterrâneo. Aqui está a ilha de Chipre, onde nasceu Vênus. Então, ao longo da correnteza é para lá, e contra a correnteza é para cá. Tutmosis I, como todo faraó que se respeitasse na época, invadiu seus vizinhos. E então chegaram até o Éufrates. E aí ficaram pasmos, ficaram perplexos. Não somente os astrônomos e os cientistas, mas os soldados ficaram perplexos. Porque o Éufrates corre ao contrário, de cima para baixo. Ele cai no Golfo Pérsico. E eles não entendiam isso. E criou uma confusão muito grande, não somente na ciência deles, mas também na cosmologia deles. Porque o Nilo caía no Mediterrâneo, que era o infinito, voltava pelos céus. Ao voltar o Nilo, fazia que as estrelas, a lua, o sol se movessem, caía de novo lá embaixo, na África Negra, e remontava, e esse era o ciclo da cosmogonia e da cosmologia egípcia. Então, com o rio indo ao contrário, alterava tudo, inclusive a própria concepção religiosa deles. E quando eles voltaram ao Egito, não tinha Twitter, não tinha internet, não tinha essas coisas, não tinha telefone, e eles fizeram um obelisco. E neste obelisco eles escreveram: esse estranho rio, o Éufrates, que quando você vai ao longo da correnteza, você vai contra a correnteza. Olhe no que eles escreveram. Quando você vai ao longo da correnteza, você vai contra a correnteza. Monstruosa confusão que não aparece na cabeça nem de uma criança no Brasil, porque sabe que o Amazonas não corre nem assim, nem assim. O Amazonas corre assim. E, na verdade, todos nós sabemos, ou quase todos nós deveríamos saber, que o fluxo dos rios nada tem a ver com todos. São conceitos independentes. Mas confundindo os dois conceitos, o movimento dos astros e o movimento do rio. Foi o que aconteceu durante 150 anos com a entropia. Na cabeça de grande número, mas hoje cada vez menos
físicos, químicos e outras áreas científicas não confundem aditivo e extensivo. Mas durante 150 anos se trabalhava com esta família sem ter muita clareza disso. E, portanto, essas duas palavras, que não têm nada a ver uma com a outra, se tornavam sinônimos. Daí a confusão. Bom, eu gostaria de mostrar, para acabar, conseguiram verificar, 19 anos depois, uma lei que tínhamos predito em 1996. A lei era que certo índice está relacionado com certo outro índice, ou tal que, desta maneira. E eles verificaram, nesse meio granular, que a lei é satisfeita, efetivamente, a razão de alfa dividido por isto, esta razão vale 1. E é esse 1 que vocês observam aqui. Aqui estão os dados experimentais e aqui está a predição de 1996. Esses dados experimentais confirmam a predição num erro de aproximadamente 2%. Digamos, a ciência demorou 19 anos em verificar a veracidade desta fórmula, mas conseguimos. Ficamos tão felizes, eu quanto os experimentadores que fizeram isso, que nos encontramos em Grenoble. Aqui estou eu, aqui estão dois dos experimentadores e atrás está a máquina com a qual eles verificaram de maneira brilhante uma predição da Q-entropia. Um segundo exemplo tem a ver com... Estou vendo aqui a hora, são... sim, temos ainda alguns minutos. E o LHC, no CERN, em Geneve, na fronteira entre a Suíça e a França. E então, aqui vocês têm 27 quilômetros de eletrônica e 4 detetores, 1, 2, 3, 4, e aqui vocês têm a foto de um desses detetores. Tem o detetor CMS, o ALICE, o Atlas, o LHCb. Aqui vocês têm um deles. E olhem aqui o tamanho de um ser humano, de onde vocês imaginam claramente o tamanho e a complexidade de um desses 4 detetores. Então, eles me convidaram, porque fizeram trabalhos sobre a entropia e as suas consequências para colisões de altas energias, me convidaram a visitar e me levaram lá embaixo. Esses detetores estão a quase 100 metros de profundidade. Foi uma experiência muito interessante, parece uma coisa de James Bond, você entra nos elevadores, o elevador analisa teus olhos, etc. Enfim, chegamos lá embaixo, aparece uma certa normalidade, porque lá embaixo me falaram, quer tomar um cafezinho? E me serviram um cafezinho. Então, um técnico começou a me fazer conhecer esse detetor. Este aqui em particular, o ALICE. E chegamos numa porta do detetor. E ele me disse, na sua opinião, quanto pesa essa porta? Aí eu vi essa porta e digo, meu Deus, uma porta enorme, de um metal muito compacto. Digo, não sei, muitas toneladas. Ele me disse, essa porta pesa mais do que a Torre Eiffel. Eu digo, o quê? Pesa mais do que a Torre Eiffel de Paris?
Sim, pesa mais. E para fechá-la, demora 2 dias. 2 dias para fechar a porta, que pesa mais do que a Torre Eiffel de Paris. Por estas e por outras, precisam, para fazer esses trabalhos, 4.000 cientistas e engenheiros de 200 instituições de 50 países. Tamanha é a complexidade. Quando ele me disse que essa porta pesava mais do que a Torre Eiffel de Paris, eu disse, você me tira uma fotografia? E ele me tirou uma fotografia e aqui estou eu ao lado dessa incrível porta. Que quando tem algum probleminha, tem um buraco aqui para entrar um técnico ou um cientista magro para resolver o problema, para não ter que abrir a porta, porque são 2 dias para abrir, 2 dias para fechar. É mais fácil encontrar um técnico, um engenheiro, um cientista magro, ele entra pelo buraco e resolve o problema. Bom, que resultados obtiveram nos experimentos com essa gigantesca máquina? A maior construída pela humanidade até hoje. Aqui vocês têm em representação logaritmo, a distribuição de momentos transversais numa dessas colisões. São esses pontinhos que aqui estão. Então, esses pontinhos são os resultados experimentais. E a linha preta contínua que aqui está e que passa por todos eles é uma Q exponencial, com Q igual 1,15. Se em vez de Q igual 1,15, vocês pegam Q igual 1, vocês têm esta curva, que corresponde à entropia de Boltzmann, Gibbs, Shannon, e vocês veem, ela está completamente errada. Aqui ela não está muito errada, para baixas energias. Na época de Fermi, funcionava bem, porque as energias eram pequenas, mas hoje temos energias enormes, da ordem de gigaelectronvolts, por exemplo, para os momentos transversais. E neste caso, vemos que a predição da entropia de Boltzmann-Gibbs-Shannon está errada. Aqui, ela está bilhões de vezes errada. Não é um pouco errada, é monstruosamente errada. Enquanto que Q igual a 1,15 percorre todos os pontos experimentais em diversas variantes de detetores e diversos experimentos, sempre funciona perfeitamente bem. E o mais impressionante desta figura é que os pontos experimentais estão ao longo de 14 décadas. Está vendo? 10 potência 0 a 10 potência menos 14. Então, aqui tem duas coisas notáveis, entre outras. Primeiro, o talento dos experimentais, que podem criar pontos experimentais num único experimento ao longo de 14 décadas. Quer dizer, com uma precisão que não é 0,1, que não é 0,01, 0,001. Não. É uma precisão de 0,0000014 zeros 1. É uma precisão incrível. Esta é a primeira coisa notável aqui, o talento dos experimentais. A segunda coisa notável é com uma fórmula simplérrima, a Q exponencial, estariam em concordância Platão e Aristóteles, a physis e o topos uranus, que é o experimento e a teoria. E com isto eu vou passar à última aplicação, que foi feita por 4 engenheiros da Índia, e com
que são microcalcificações e que podem ser a semente de câncer. Aqui você não vê nada, e aqui você vê as microcalcificações. Aqui tem um segundo exemplo, aqui um mamograma, e aqui estão as microcalcificações. Eles colocaram no abstract que com o método tradicional, quer dizer, utilizando a entropia de Boltzmann, Gibbs, Shannon, eles conseguem ter positivos, utilizando a entropia, eles de verdade positivos. Você detecta 17 mulheres mais com possibilidade de ter um câncer de mama, 17 mulheres mais em 100. Se uma mulher pode ser importante, por que não será 17 mulheres? E não somente eles melhoram o número de verdadeiros positivos, como os falsos positivos passam de 8% para quase zero, para 0,4%. Então, diminui o número de falsos positivos de um fator 20. Um falso positivo é dramático também, porque quando o médico diz para a mulher, eu tenho que lhe dar uma má notícia, você está com câncer. E a mulher sai chorando, e toda a família fica chorando, e todo mundo fica super preocupado, e 15 dias depois, recebem um telefonema do médico que diz, olha, tenho uma boa notícia, o seu era um falso positivo, você não tem câncer. Esse drama é evitado com este procedimento. É isto que fizeram esses engenheiros da Índia, utilizando a entropia SQ. Então, eu gostaria de terminar aqui mencionando como é que essas coisas podem acontecer. Como uma fórmula feita 30 anos atrás pode chegar a produzir todos esses resultados. E eu gostaria de lembrar, então, essa frase de Jean Cocteau, mas também atribuída a Marcel Pagnol, Winston Churchill, etc. Todo mundo sabia que era impossível. Tinha um que não sabia. Então ele foi e fez. Não esqueçam disso. Vocês que estão em países menos desenvolvidos cientificamente, não esqueçam disso. Tinha um que não sabia disso e ele fez. E a última frase que eu gostaria de mencionar é esta frase de Montaigne: se a ação não tem algum esplendor de liberdade, ela não tem nem graça nem honra. A ação só tem esplendor, desculpem, a ação só tem graça e honra se tem algum ingrediente de liberdade. E com isso eu agradeço a atenção de vocês todos. O pessoal que está assistindo, vocês já podem mandar as perguntas, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para o professor Constantino. Professor, tem 2 perguntas aqui que já enviaram, aí eu vou ler para você, tá? A primeira. Qual foi a razão da demora da demonstração da entropia Q, visto que o artigo seminal já era amplamente conhecido? E aí a pessoa diz que por demonstração quer dizer com validação. Porque uma coisa, um ministro dizer, vou vacinar o Brasil todo quarta-feira às 10 da manhã, e outra coisa é vacinar o Brasil todo quarta-feira às 10 da manhã. São coisas diferentes. Então, a predição, eu entendo que essa pergunta está se referindo àquela convalidação que foi feita em meios granulares por aquela equipe da França. E que vale a pena mencionar que esse trabalho deles foi publicado numa
revista talvez a mais prestigiosa em física no mundo, que é o Physical Review Letters, e ainda foi publicado como sugestão do editor. Foi selecionado esse trabalho dos franceses pelos editores para chamar a atenção sobre ele, porque efetivamente se demorou 19 anos em chegar da predição até a verificação experimental. Como eu disse, é fácil dizer que quarta-feira às 10 da manhã vamos vacinar todos os brasileiros, e uma outra coisa é vacinar todos os brasileiros quarta-feira às 10 da manhã. É esse tipo de situação. Muito obrigada. E tem uma outra pergunta aqui. O senhor apresentou algumas relações entre arte, antropologia e o pensamento científico. A arte teve alguma influência ou inspiração durante a elaboração da queentropia? Muito grande. Muito grande. Eu agradeço essa pergunta porque me permite mencionar que essa entropia, esse que, a sua forma matemática, eu não deduzi. Eu escrevi diretamente, inspirado em multifractais, onde aparecem potências das probabilidades, e tendo pensado em criar uma entropia com potências de probabilidades, eu diretamente escrevi a expressão por achá-la bela. Então, eu não deduzi ela por lógica, eu encontrei nela uma grande beleza e a escrevi, e alguns anos depois comecei a deduzir as suas consequências. Muito obrigada. E tem mais uma pergunta aqui. Por que fazer física no Brasil? Como é fazer pesquisa no Brasil? É muito bom. Eu acho... para quem gosta de pesquisa, fazer pesquisa pode fazer no Brasil, pode fazer no Nepal, pode fazer em Nova York, em Paris, desde que tenha certas condições mínimas, e o Brasil tem certamente essas condições mínimas de fazer excelente ciência. Tem governos que apoiam mais, governos que apoiam menos, tem períodos nos quais a economia é mais forte, períodos nos quais a economia é mais fraca, mas no Brasil tem excelentes condições de fazer boa ciência na sua pluralidade de possibilidades. Obrigada, professor. Eu queria saber se a professora Zoshio ou o professor Marcos têm alguma pergunta. Só um minutinho. Para falar assim? Bom, na verdade, sim, eu tive a honra de trabalhar um tempo curto com o professor Constantino. Infelizmente, pelos caminhos da vida, não continuamos aqueles trabalhos, mas para mim é um prazer sempre assistir às palestras, e sempre estou aprendendo mais e me atualizando, porque também continuei em outro caminho da teoria, na física e na matemática, porque eu vou misturando tudo. Mas não, eu não vou fazer uma pergunta, eu estou muito contente de ter participado e de ter o professor Constantino aqui fazendo a sua apresentação. Muito obrigada. Bom, o que eu posso dizer é que foi mútuo prazer, e é agradável ver você agora na pós-graduação das ciências computacionais. Enquanto a diferença entre matemática e física, você disse, é um mundo. Um grande amigo meu, um dos melhores químicos do Brasil, que infelizmente morreu alguns anos atrás, Ricardo Ferreira, um pernambucano. Uma vez
uma professora reclamou com ele, lá no Recife, que um equipamento caro tinha ido parar na física e ela achava que tinha que ter ido parar na química. Então foi reclamar com Ricardo Ferreira: professor, não acha que esse equipamento tinha que ter ido na química e não na física? Dando por descontado que o professor Ricardo Ferreira, sendo químico, iria dizer para ela: claro, você tem razão. Mas a resposta que Ricardo deu, e eu estava presente e escutei, foi muito interessante. Disse: bem, a natureza não faz essas diferenças entre física e química. A natureza não faz, o homem faz. Então, eu posso dizer para você, seu tio, que a natureza não faz grandes diferenças entre física, matemática, química, ciências computacionais. Essas são diferenças que nós fazemos porque é complicado imaginar tudo isso junto. Mas, na verdade, tudo isso está junto. Com certeza. Professor Marcos, você quer falar alguma coisa? Com o Azocheu, eu não vou fazer nenhuma pergunta com o Constantino, mas eu gostaria de agradecer muito ao seminário dele e, como sempre, mostra uma erudição que me deixa, de certa forma, até emocionado, porque a gente está precisando muito disso. Entender a ciência como alguma coisa que vai contribuir profundamente com o desenvolvimento social. E a gente tem presenciado muitos momentos tristes em relação à ciência, em relação à educação de forma geral, e essa mistura faz com que a gente a mistura das partes, né, Constantino, em que a gente consegue fazer o total, que é a ciência, que é a natureza, que cada um no seu quadradinho consegue tentar, né, ou tem o objetivo de construir alguma coisa e em prol de alguma coisa muito maior, de que é o belo da ciência, né, em benefício do ser humano, né. Então, muito obrigado pelo seminário. Eu acho que tanto o Programa de Ciências Computacionais quanto o Instituto de Matemática se sentem honrados com a sua participação em abrir esse encontro e transmitir, no fundo, são mensagens de grande otimismo, né, em que a gente não pode desistir e sempre acreditar e nunca achar que não sejamos capazes de fazer alguma coisa. Muito obrigado, só isso. Não, e só complementar, desculpa, Constantino, aí complementar, porque o Marcos trouxe isso, e eu acho muito importante, que é sempre apresentar a beleza e a relação que tem a ciência, né, como nós fazemos muitas vezes, ciência teórica, inclusive, e a parte experimental, a relação que tem com a filosofia, com a arte e toda a beleza que tem que traz. E às vezes a gente fala isso nas aulas e os alunos não entendem quando a gente fala que bonito. É muito bom trazer isso para os alunos na sua palestra e que abre também esse horizonte para os nossos alunos, é muito importante. Pois é, muito obrigada. Às vezes, a beleza, no caso da Nefertiti, é impactante, é direta. Então, tanto que o nome dela é A Mais Bela Chega. Às vezes, nas ciências teóricas, a beleza está mais escondida, mas é tão bela quanto.
Obrigada pela participação de todos. Eu quero complementar, agradecendo muito pela sua participação, professor Constantino. A gente fica muito honrado, né, pela sua palestra. Então, como não teve mais perguntas, a gente vai encerrar.